versículo 1 ao 14. Que diz assim a palavra do Senhor: no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens. E a luz resplandeceu nas trevas. E as trevas não compreendeu. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para dar testemunho da verdade, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que todos, mas que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que é a luz de todo homem que veio ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele. E o mundo não o conheceu. Veio para o que nasceu e os seus não receberam. Mas todos quando receberam, deram o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crescem no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade do varão, nem da vontade da carne, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Vamos repetir o versículo 1, todo mundo num só coral, dizendo assim: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus. De novo, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A mesma coisa que ele falou: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e o Verbo é o próprio. Glória a Deus. Aqui a versão é diferente, dessa diferente da outra, mas é o mesmo contexto. Vamos então meditar no que Deus tem para falar aqui, em 10 minutinhos de alegria. Glórias a Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Irmão, esta palavra, você está com uma palavra, com o livro mais poderoso do mundo, um livro que faz o inferno tremer, que faz o céu se alegrar, a natureza adorar ao Criador, e todos aqueles que estão com esta palavra têm um escudo e uma proteção de Deus. Por isso que está dizendo aqui: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quer dizer, Jesus ele falou assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Em outras palavras, do Gênesis até o Apocalipse, medite, busque, ore, e Deus vai te dar aquilo que você quer, mas no tempo de Deus, não no nosso tempo. Aí vem o versículo 2: ele estava no princípio com Deus. Quem, irmão? Quem estava no princípio com Deus? Jesus. Jesus estava no princípio de tudo antes de vir ao mundo. Aí no versículo 10: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Sem Jesus, nada do que foi feito se fez. Sem o Espírito Santo, nada do que foi feito se fez. Sem Deus, nada do que foi feito se fez. Porque os três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, criaram todas as coisas. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. É a luz dos homens. Nele está a vida. Quando nós aceitamos Jesus, nós somos diferentes, sentimos uma presença diferente, uma paz diferente, uma paz que o mundo não pode nos dar. Jesus falou: eu vos dou a paz, não como o mundo dá, porque o mundo dá uma paz passageira, mas Jesus, glória a Deus. Aí vem o versículo 5: e a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não compreendeu até hoje. As trevas não compreendem até hoje. Irmão, que trevas são essas? Precisam detalhar? Satanás, os demônios e o império do inferno. Até hoje eles estão sem entender tudo que vem acontecendo. O que eles tentam é atrapalhar. O que eles tentam é dizer que nem tudo é o que está escrito, mas está aqui, irmão. Bem esclarecedor. A palavra de Deus dizendo que Jesus é o Verbo vivo, o Verbo que desceu do céu, e toda a palavra se confirma que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória quando ele nos transforma, nos tira deste mundo e nos faz diferente para cantar, pregar e bem dizer o nome de Deus, Filho do céu. Glória a Deus, eu creio, é verdade.
verdade, Senhor. As trevas não têm fim. Glória a Jesus. Aí no versículo 3, os escolhidos, os profetas, os enviados. Houve um homem enviado de Deus. O nome é João. Versículo 7. Ele veio para dar testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Aí o versículo 8 diz de João assim, ó, não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. João Batista, ele fez a parte dele, pregou o evangelho, anunciou, e detalhe, pregou no deserto, irmão, e dava uma multidão no deserto. E o que ele falava no deserto? O que nós estamos falando aqui? A pregação, a Bíblia Sagrada, o Evangelho Eterno. O Evangelho que não muda. Um detalhe, a única coisa que preenche o vazio do nosso coração é a palavra de Deus. Nada nesse mundo pode preencher aquilo que é unicamente exclusivo. O lugar do Criador, o nosso coração é o templo de Deus, é a morada do Altíssimo, e só Ele pode preencher aí dentro de você. Glória a Deus. Aquela angústia, aquela depressão, aquela tristeza, quando o Espírito de Deus entra, ela vai embora. E detalhe, a Bíblia diz em Provérbios que na casa do Senhor a tristeza ela salta de alegria. É o Senhor. A tristeza salta de alegria, porque Deus está aqui. Glória a Deus. Glórias a Jesus. Aí vem o versículo 9. Ali está a luz verdadeira, que alumbra todo homem que veio ao mundo. Ora, que luz é essa? É Jesus. A luz verdadeira, o único que pode fazer qualquer coisa por nós é Jesus Cristo. Nada nem ninguém pode fazer nada por nós a não ser Jesus. Glória a Deus. É o único que pode fazer alguma coisa. Se Jesus não fazer, mais ninguém consegue fazer. Te mostro na Bíblia, sem heresias, sem aumentar e nem diminuir. Os demônios se ajoelharam, isso é Bíblia. Os demônios fizeram assim, pelo amor de Deus, Jesus, vieste aqui nos atormentar antes do tempo. Jesus perguntou qual é o seu nome. E eles, uma legião que estão no mundo. E qual é a vossa petição? Não nos mande ao abismo, mas nos envie aos porcos. Aí Jesus falou, faça conforme a vossa petição. Irmão, há um mistério muito grande que eu vou falar para você. Se os demônios que são demônios, Jesus concedeu o pedido deles, quanto mais você, se você pedir a Jesus, tudo e qualquer coisa que você pedir a Jesus, Ele vai te dar. Glória a Deus, Pai, em nome de Jesus. Você não pode pedir a disposição do teu próximo, porque a Bíblia diz assim escrito, minha é a vingança e eu pelejarei por vós. Então nós temos que orar pelo próximo, abençoar o próximo, porque a Bíblia diz, os que te abençoarem, eu abençoarei. Quando você abençoa com palavra, com o coração tranquilo, Deus vai entrar com providência, vai te dar a tua vitória, e todos aqueles que fizeram o teu mal aqui vai cair. Mas se você pedir alguma coisa dentro de qualquer área, entre enfermidade, depressão e problema, Ele vai entrar, vai agir, vai tirar o mal e vai te dar vitória. Ele está na luz do mundo, na luz verdadeira, que alumia todo o homem. Ele não distinguiu ninguém. Não, você não, você não, você não. Ele falou que alumia todo homem que vê o mundo. E o versículo 10, estava no mundo. O mundo foi feito por Ele. E o mundo não o conheceu. A maioria do mundo não o conhece. Não conhece, cabe a você. Através de você, Ele vai fazer conhecer. Versículo 11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Ele vem para todos aqueles que dele. Mas a cabe eu não recebi. Versículo 12. Estou correndo para o reino. Versículo 12. Mas a todos quantos receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filho de Deus. Cresce no seu nome. Você é filho de Deus. Filho do Deus. Você é filho de 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 Deus. Porque você está aqui, você crê. E Ele te transforma e te faz. Glória a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Já estou terminando já. Versículo 13. Aos quais não nasceram da sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus.
Quando estávamos no mundo, a gente não entendia esse caminhar. Agora, caminhando para a casa de Deus, nós estamos nascendo de Deus. Aquele que começou a boa obra, Ele está concluindo na sua vida. Ele está entrando, Ele está pelejando, Ele está indo lá no teu lar, está fazendo uma obra lá, está curando, está salvando. O espírito da morte, a tua vitória vai chegar. Tu vai cantar o meu da vitória, porque você crê no nome do Filho de Deus. Para encerrar, versículo 14: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Vimos a glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A Bíblia diz assim: 3 testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Esses 3 são um. E no livro de Hebreus diz: porque a palavra de Deus é viva. Isso aqui é vivo.